Eu acabei de terminar pela Facuminas a pós-graduação em Teologia das Religiões. Né? E aí, história das religiões no geral, né? E a gente consegue ver muito, assim, claramente que algumas religiões têm muito o que ver com o cristianismo. Né? É lógico que algumas coisas são muito viajadas, mas assim, até mesmo na questão da cultura grega, por exemplo, né? Que você tem ali o caos, e aí o caos se desprendeu e virou 3, né? E tem ali Zeus, que teve filho com uma humana, né? E aí tem um semideus, que é Hércules. Então assim, a gente consegue ver que existe algum tipo de busca, ou pelo menos assim, o povo sabia a verdade. Eu tenho a teoria, tá? A minha teoria que foi lá mesmo, desde de Babel lá, quando mudou as línguas, cada um foi pro seu canto, sabia alguma coisa, mas aí, como cada um foi pro seu canto, foi contando a sua história do jeito que queria. Deus preserva a sua história, claro, mas eles foram cada vez mais se perdendo. Talvez seja por isso que Paulo fala que todos se perderam, né? E precisam da graça de Deus. Mas aí vem a seguinte questão. Por mais que se saiba, igual você falou dessa ilha, né? E ali ele achou um lugar para pregar o evangelho. Ok, chegou alguém ali para pregar o evangelho. Mas e quando não chega? Né? Como funciona na sua visão? Né? E aí não tem nada de você tá certo ou você tá errado. É só para conhecer da sua vivência. Como você vê isso? Com esse pouco conhecimento que às vezes, esses resquícios talvez da graça que um dia, né, se perdeu e que precisa ser renovada na vida da pessoa, a possibilidade dela ter um encontro verdadeiro através das escrituras, mesmo que não seja a nossa Bíblia, ela reconhecer Cristo. Porque você falou que no Alcorão tem mais citações de Cristo do que de Maomé. Tem como a pessoa lendo ali ter essa interpretação? No Alcorão, e aí é o grande, eu não sei se dá tempo, mas eu vou tentar, não quero ser advogado de nada, né? Mas assim, uma teoria missiológica que se discute bastante é até que ponto que a Igreja Apostólica falhou. Até que ponto, e isso é bem complicado, porque a gente está falando dos apóstolos, né, dos 12 ali, ou então do início do primeiro século e tal. Mas existe um problema, talvez antropológico ali, cultural, que fez com que a igreja não olhasse para os filhos de Ismael. E isso aí a gente precisa deixar um pouquinho a parte religiosa e tentar ir para a parte histórica e antropológica, né? O conflito Ismael-Isaac, ele é grande e hoje ele é representado praticamente quando a gente vê judeus e árabes, judeus e palestinos, sobretudo, lutando ali, brigando. Então o que acontece? Quando a gente olha para os textos bíblicos, especialmente de Atos, a gente percebe um pouquinho a não menção dos ismaelitas. Quem é que quebra isso? Aí a teoria do Caleb, tá? É Paulo. O que a Bíblia fala depois que Paulo tem o episódio dele indo para Damasco? O que acontece? Ele vai para onde? Vocês lembram? Acontece o episódio, ele vai lá para casa do camarada que tira as escamas dos olhos e tudo, e aí Gálatas vai mostrar pra gente lá na frente que ele vai para a Arábia. Ele passa 3 anos na Arábia. E aí não tem resposta aqui, mas o que Paulo foi fazer na Arábia? O que ele foi fazer lá? Foi pregar. Ué, mas o ponto era Jerusalém. Ele não sabia pregar ainda. Ele tinha acabado de se converter. Mas o texto diz que ele vai para a Arábia. Engraçado, a gente passa por esses textos e não se faz as perguntas. De que linha que ele era? Religiosa? Não, Paulo ele era judeuzão, né? Mas tinha lá as categorias. Ele era fariseu, né? Ele era fariseu. Brabo e dos lá de cima. Então, assim, o conhecimento bíblico, hermenêutico, exegético dele era fenomenal, mais do que alguns outros. Ele era um grande Pedro. Era um grande muito teólogo. Muito forte, antes mesmo até de se converter. Sim. Então, assim, na minha teoria, eu acho que ele viu algo nos textos que os outros não viram. E aí, depois vocês até editam se quiser.
Na minha opinião, ele consegue enxergar nas escrituras que era preciso primeiro ir aos ismaelitas para depois ele se lançar aos gentios. Na minha opinião, eu não tiro de tudo, mas eu tiro um pouquinho os ismaelitas dos gentios. Isso que eu ia perguntar. Então você vê... Eu acho que eles são só gentios.